Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 11 da revista da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 15 de dezembro de 2024. O título da lição é A Promessa de Provisão. Texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Leitura diária. Na segunda, a bênção de se entregar e descansar em Deus. Na terça, lançando nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Na quarta, contentando-se com o Senhor nosso Deus. Na quinta, cuidando de todas as esferas do nosso ser. Na sexta, as preocupações e inquietações marcam o nosso tempo. No sábado, a provisão da presença do Espírito em nossas vidas. Essa leitura diária e suas respectivas referências estão na revista. Os temas são abordados durante a lição. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Esse é o texto básico. Leitura bíblica em classe, é o texto básico da lição. Nesse texto, irmãos, o evangelista Mateus mostra a proximidade de Deus no tocante ao seu cuidado com a criação. Nós estudamos já aqui no nosso trabalho sobre a teologia a respeito de Deus, né? Teologia bíblica a respeito de Deus. O estudo, a ontologia de Deus, né? O estudo do ser de Deus. E ali nós consideramos sobre duas características de Deus, a imanência e a transcendência. A transcendência dá a ideia aquele Deus distante, o Deus no alto e sublime trono, aquele Deus que está no alto dos céus, a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Esse Deus é o Deus transcendente, aquele Deus distante, né? Aquele Deus, aquela ideia do Deus que está no céu todo-poderoso, sentado num trono. Isso é a transcendência de Deus, a transcendência de Deus. Mas temos também a imanência de Deus. O mesmo Deus que é transcendente, que está lá no alto e sublime trono,
governando todas as coisas do céu, habitando no alto dos céus, no mais nos céus dos céus, né? Habitando na glória. Esse mesmo Deus, ele também está presente em nosso meio. E essa presença de Deus em nosso meio é a imanência de Deus. Deus está presente na criação, influenciando o destino da criação, controlando o destino da criação. Deus ele pode agir de moto próprio, fazendo ele mesmo uma operação de maravilha. Deus ele pode usar alguém, Deus ele pode usar uma nação para influenciar na história, para executar os planos deles, como ele executou, né? Lá a Babilônia foi uma nação que foi um instrumento para Deus sentenciar o povo de Israel. Mas depois mesmo, né? Como a gente vê lá em Abacuque, depois mesmo os medos, né? Os babilônios, eles também foram punidos por Deus. Nós vemos lá como Deus ele usou o Ciro para poder liberar o povo, né? Permitir que o povo voltasse para a terra prometida. Então nós vemos assim que Deus ele usou, ele usa as pessoas, ele usa as nações, mas ele para influenciar no controle. E hoje também ele faz isso. Hoje também Deus ele usa a igreja, né? E ele também pode agir por si mesmo, mostrando a glória dele na imanência de Deus. É importante nós entendermos que Deus é o Deus imanente, ou seja, ele está presente na criação. E ele é um Deus transcendente, é o Deus que está no alto e sublime trono. Então eu queria trazer à luz esse comentário para enriquecer a lição, porque aqui mostra a imanência de Deus, esse texto mostra a imanência de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, a preocupação de Deus com o homem, com a criação. E nós lembro também que nós falamos sobre o teísmo e o deísmo. O deísmo é aquela linha de pensamento que... Deísmo com D de dado, né? O deísmo é uma linha de pensamento que crê em Deus ou numa divindade, e que essa divindade, que esse Deus, ele criou o universo, mas é como o relojoeiro, ele vai dar corda no relógio, deixa o relógio rodar, funcionar e esquece o relógio. Assim o Deus do deísmo fez. Ele criou o universo e deixou o universo à sua própria sorte. Mas o Deus do teísmo, o T de tatu, é o nosso Deus, é o Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, que nos criou, e ele está cuidando de nós. E ele está cuidando de nós, ele está presente em nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Eu costumo dizer, né, que é a caneta de Deus que escreve a história da humanidade. Não é o homem que escreve a história da humanidade. E se Deus permite que o homem influencie os fatos históricos, vai somente até onde Deus permite. Porque na hora que Deus fala um basta, daqui não passa, então isso mostra a imanência de Deus. É o teísmo, né? O teísmo é o Deus do cristão. É o Deus que criou o universo, que criou toda a criação, e ele cuida dessa criação. Ele não deixou essa criação à sua própria sorte. Então eu achei pertinente trazer esse comentário, porque o texto da leitura bíblica em classe, ela nos permitiu trazer esse comentário, amém? E sempre que a gente puder, a gente traz algum comentário, colocando aqui, enriquecendo a aula, porque eu creio que isso é um momento de aprendizagem, é um momento de estudo. Por isso, às vezes, não assuste se o vídeo ficar longo. De repente pode dar 1 hora de vídeo aqui, não assuste com isso. Vamos caminhando, que nós vamos trazer assuntos interessantes e nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Objetivos da lição.
O tópico 1, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. O tópico 2 tem como objetivo enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o tópico 3 tem como objetivo explicar a provisão divina no âmbito espiritual. A motivação, alguns textos que eu estou lendo aqui do professor, da revista do professor. São alguns assuntos, algumas considerações que eu acho importante a gente trazer para enriquecer a aula também. Motivação. O transtorno de ansiedade foi considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma epidemia crescente, sobretudo no Brasil. Nós, como cristãos, temos a resposta para essa, assim como para tantas outras mazelas humanas: Jesus Cristo. Jesus é a solução, amém, irmãos? Vamos ao Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Devemos ir a Jesus, amém? Esse é o caminho, esta é a salvação, esta é a solução para as nossas vidas. Jesus é o rochedo da nossa salvação. Glória a Deus. Conclusão. Aplicação. Em meio a um cenário mundial caótico e incerto que afeta de maneira brutal a saúde mental da população, em Cristo nós encontramos paz pela certeza de que Ele continuará a suprir em glória todas as nossas necessidades, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Basta perseverarmos nele e na palavra, sujeitando todas as áreas de nossas vidas ao seu senhorio. Agora vamos iniciar a leitura da revista dos alunos, que apresenta a palavra-chave provisão, a provisão de Deus. Comentário. Introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus capítulo 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Aqui o comentarista fez um comentário, né, de que ele falou de que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Essa doutrina bíblica é a doutrina da tricotomia, quando a gente estuda a formação do homem, né? A origem do homem, a formação do homem. A gente vai lá na teologia sistemática e a gente estuda a formação do homem, e nós entramos nesse assunto da tricotomia, que o homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material do homem. A alma e o espírito são as partes imateriais do homem. A alma, segundo a doutrina da tricotomia, a alma, ela é a personalidade da pessoa, é o que a pessoa é. São seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos, a sua capacidade de tomar decisão, tudo, o seu raciocínio, o seu psique, né? Tudo isso está relacionado com a alma. A alma é a pessoa, a alma é a personalidade da pessoa. E nós temos o espírito. O espírito é uma parte que Deus colocou em nós, a parte dele, né? Que ele colocou em nós, que ele soprou em nós o espírito. Porque o homem, ele é um ser essencialmente espiritual. Ele crê. Você vê, às vezes, o homem
aquela tribo que não teve nenhum contato com a civilização, mas ele crê em alguma divindade. Às vezes para ele o fogo é um deus, o relâmpago é um deus. Tá chovendo aqui agora, né? O relâmpago é um deus, a chuva, o sol. Então ele tem aquele instinto de que existe um ser superior. Isso tudo por quê? Porque existe algo dentro dele que faz ele ter esse entendimento. É o Espírito. O Espírito faz com que o homem tenha essa essência espiritual. O homem é um ser essencialmente espiritual. Então nós temos o corpo, a alma, que é a nossa personalidade, né? O nosso ser, os sentimentos, as emoções, as decisões, as vontades, os desejos e o Espírito, que nos faz entender que existe um Deus. Hoje, né, nós que vivemos no mundo cristão, que vivemos no mundo mais civilizado, né, nós temos esse conhecimento, essa revelação da palavra de Deus, de que existe o Deus imanente e o Deus transcendente, que é o Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Por outro lado, existe uma doutrina que se chama dicotomia. É importante a gente trazer essa dialética, porque é importante a gente saber que existe isso, essa linha, né? E a dicotomia defende que o homem é corpo e alma, e que alma e espírito são a mesma coisa. E essa linha, dicotomia, ela lança mão de diversos argumentos baseados na Bíblia, tá, irmãos? Baseados na Bíblia e baseados também até no hebraico. E ali, baseado na Bíblia e no hebraico, eles formam uma argumentação dizendo que alma e espírito é a mesma coisa. Então aí tem esse entendimento da tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito, e tem o entendimento da dicotomia, dois, né, que o homem é corpo e alma, e que alma e espírito é a mesma coisa. Então existe essa dialética aí. Como eu falei para os irmãos, dicotomia ou tricotomia? Como eu já considerei para os irmãos, é heresia? Não. Eu creio na tricotomia. O irmão ali crê na dicotomia. Ele morre salvo. Eu morro salvo também. Jesus não vai chegar lá, você é dicotômico. Não, você não está perdido. Você é tricotômico, você estava errado. Então, não, Jesus não vai ver isso. Porque são partes da Bíblia que às vezes permitem uma interpretação diferente. Mas isso não isso é uma insuficiência doutrinária. Muitas vezes acontece isso, essa insuficiência doutrinária. E isso dá margem a debates, a dialética, né? A uma dialética, a um debate sobre o assunto. Mas não chega a ser heresia. Heresia, nós já consideramos aqui com os irmãos, é quando a gente fere diretamente uma doutrina bíblica. Se eu falo para você que Jesus não é Deus, isso é uma heresia. Se eu nego a Trindade, que o Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas e um só Deus, mas como é que é isso? Pela fé eu creio, pelo que a Bíblia me revela, eu creio que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas e é um só Deus. Eu creio na Trindade divina. Então, essa é uma doutrina bíblica cristã autêntica. Se você rejeita a Trindade, você está sendo herege, porque você está rebatendo, está confrontando com uma doutrina bíblica. Aquelas doutrinas bíblicas fundamentais, que Jesus é Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que Jesus é o Salvador, a doutrina do perdão dos pecados, a doutrina da ressurreição de Cristo, a doutrina da volta de Jesus, né? A doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, a doutrina da Trindade. Então são muitas doutrinas bíblicas, autênticas, apostólicas, né? Dos apóstolos, que os apóstolos nos ensinaram, a doutrina da condenação eterna, né? Porque eu preciso de uma salvação? Porque existe uma condenação. E Jesus nos amou de
tanto, ele nos amou muito, ele nos amou de tal maneira, né? Assim como Deus amou o povo lá no deserto e proveu a cura por meio da serpente de bronze, agora proveu a salvação por meio da serpente de bronze, né? As pessoas que eram mordidas, elas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. Hoje, nós somos curados do veneno do pecado, do veneno da condenação eterna. Nós somos curados quando nós olhamos para Jesus. Então, Jesus é a nossa salvação. Então, a dicotomia e a tricotomia, elas não são heresia, é apenas uma divergência de pensamento, é uma insuficiência doutrinária que permite ter duas interpretações, mas não define a salvação. A pessoa pode ser dicotômica, pode ser tricotômica, ela crê na tricotomia, ela crê na dicotomia, de qualquer forma ela está salva. Por quê? Porque ela crê que Jesus é o Salvador da vida dela. Amém? Então precisamos entender isso, essa insuficiência doutrinária, um erro de interpretação, muitas vezes não é uma heresia. Heresia é quando você nega uma doutrina bíblica ali fundamental, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, a existência da Trindade, da ressurreição, que Jesus vai voltar, o arrebatamento da igreja, a condenação eterna, essas doutrinas bíblicas essenciais que nos foram reveladas na Bíblia, né? Essas doutrinas, elas são intocáveis, elas são inegociáveis. Não podemos abrir mão dessa interpretação, tá bom, irmãos? Prolonguei um pouquinho, mas eu acho que deu para entender o que é a dicotomia e a tricotomia, né? E a tricotomia é que o homem é corpo, alma e espírito. E à luz da nossa lição, nós vamos estudar considerando o homem como tricotômico, que ele possui corpo, alma e espírito. E nós vamos ver aqui na lição como Deus trabalha atendendo às necessidades do corpo, atendendo às necessidades da alma e atendendo às necessidades do espírito numa visão tricotômica, numa abordagem tricotômica. E tem a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos, os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25a, né, a parte A do versículo. Número 2, provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. É o Deus imanente que nós falamos, é o Deus presente na criação. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim mesmo, a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. Vamos comentar rapidinho daqui a pouco, vamos adiantar a leitura. Número 3, provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus fez uma referência aos lírios dos campos, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage
de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e, por isso, devemos fazer a nossa parte. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 10 e 11, é aquele texto que Paulo fala, né? Que quem não quer trabalhar, não coma. Continuando a leitura, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, que o texto bíblico diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então aqui é o comentário que eu queria dizer, né? E Deus, ele não está dizendo que é para a gente se acomodar e ficar, né, ao Deus dará, né? Temos que correr atrás do nosso sustento, temos que trabalhar, temos que tomar as medidas necessárias para que a gente possa conseguir ter o nosso sustento, pedir a Deus um trabalho, uma provisão, a abertura de uma porta. Deus, ele sabe que nós temos essa necessidade, amém? Porque dá a ideia, né? Se você olhar assim em primeira vista, dá a ideia de que Jesus está falando assim: pode ficar acomodado, deitado, que Deus vai prover tudo para você, mas é necessário que a gente também corra atrás, né? Se dedique para que a gente possa cuidar de nós nos mantermos, pedir a Deus para abrir essa porta. De alguma forma, Deus, ele vai agir para prover para as nossas vidas. Amém? Sinopse 1. O Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Por isso que eu já quis trazer a explicação de que tricotomia é a doutrina bíblica de que o homem é corpo, alma e espírito. Né? O corpo é a parte material do homem, a alma e espírito a parte imaterial. A alma é a personalidade da pessoa, os desejos, as emoções, sentimentos, a decisão, é o ser humano, é a alma. E o espírito, que é aquela parte de Deus, aquela partícula que Deus colocou no ser humano, que faz com que o homem seja um homem espiritual, que ele creia num poder superior. E nós sabemos que esse poder superior é o Deus Todo-Poderoso. Isso faz com que o homem seja místico, religioso. O homem, ele sabe que existe algo superior a ele, né? A gente deu o exemplo daqueles povos que não tiveram contato com a civilização, mas eles creem, né? Acreditam que o relâmpago é um Deus, acreditam que o fogo é um Deus. Ele acredita em coisas superiores a ele. Auxílio teológico, texto que está na revista do professor. A providência divina. Providência, nós também já trabalhamos esse termo aqui. Vidência é ver, né? O vedere, é o ver. O pró é o antes. Providência é o ver antes. Então Deus, ele já vê antes qual é a nossa necessidade. Então ele entra com a providência, ele vai... A providência de Deus, ele já viu a nossa necessidade, então ele já entra com recurso para nos abençoar e para nos socorrer. Essa é a providência de Deus. Que Deus, ele a providência, ele vê antes, né? Antes que as coisas aconteçam, Deus já vê, porque ele sabe de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. É o Deus imanente em nossas vidas. Amém? A providência divina. Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também provê as necessidades de suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações, Gênesis capítulo 1, versículo 14. E proveu o alimento aos seres humanos e aos animais. Depois de o dilúvio destruir a terra, Deus renovou a promessa de providência com essas palavras: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Vários dos salmos dão testemunho da bondade de Deus em suprir o necessário a todas as suas criaturas.
O mesmo Deus que revelou a Jó o seu poder de criar e de sustentar. Lá em Jó, capítulo 38, versículos... Jó, capítulos 38 a 41, aborda a respeito desse assunto. E o Salmo 104 e o Salmo 145. Item 2. A provisão das necessidades emocionais. Então, aqui nós vimos no item 1 a provisão das necessidades humanas do corpo, né? O alimento, a vestimenta. Essa foi a abordagem da lição. Mas nós temos outras necessidades relacionadas ao corpo. Tem o sono, né? Dormir bem. Tem a casa, né? o habitat, né? A nossa morada, onde a gente vai morar, né? Então são essas necessidades do homem. A lição aqui abordou a respeito da alimentação e da vestimenta. A provisão das necessidades emocionais agora está falando a respeito da alma. Número 1, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto e alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. De novo, a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Né? 1 Tessalonicenses 5, 23 fala para nós guardarmos irrepreensíveis o corpo, alma e espírito para o dia do nosso Senhor. Amém? Interessante aqui, a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Ou seja, do jeito que você está, do jeito que a gente está, se um dia a gente estiver mal, né? Você vai conversar diferente, vai falar diferente, você vai botar para fora aquilo que está dentro de você. No dia que você está muito alegre, empolgado, você sai rindo, brincando. Então, o quê? Por quê? Porque a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. A ansiedade no mundo é o item 2.2. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18 milhões e 600 mil brasileiros, né? 18 milhões e 600 mil pessoas, 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Transtorno de ansiedade, eu pesquisei aqui um conceitozinho, diz assim: transtorno de ansiedade é uma condição mental que se caracteriza por sentimentos de preocupação, medo ou nervosismo excessivos em relação a situações cotidianas, situações do dia a dia. Preocupação, medo e nervosismo, isso traz um excessivo, isso traz um transtorno de ansiedade. Aqui mais alguma coisinha. A ansiedade é normal em momentos de ameaça ou perigo, ou momento de expectativa. Você ter certa ansiedade, isso é normal. Agora, aquela ansiedade que te deixa transtornado, aí já é prejudicial. Três, a solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais.
Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimento de toda inquietação, guardar nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus, né? Filipenses 4, capítulo 6. Aí Filipenses capítulo 4. Aí ele está abordando aqui versículo 6, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. A lançar nossa ansiedade em Deus e descansar nele. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmos 55, versículo 22 diz assim: lança a tua carga sobre o Senhor, e ele te sustentará. Não permitirá nunca que o justo seja abalado. E Pedro disse, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez Pedro tivesse os Salmos 55, 22 em mente quando ele falou essa palavra. Porque o conteúdo dos dois versículos estão bem de acordo, né? bem congruentes, tá bem relacionado um com o outro. Sinopse 2. A ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela, a ansiedade. Então aqui, o tópico 2 falou sobre a ansiedade, né? Sobre as necessidades emocionais e cuidado da ansiedade, para que a ansiedade não tome conta de nós. Então, falou sobre a ansiedade, sobre os cuidados emocionais a respeito da alma. Do corpo falou sobre os alimentos e sobre a vestimenta. Vamos ler aqui o texto que está sobre a respeito da ansiedade ainda, mas é um texto que está no auxílio devocional, que diz assim: não andeis ansiosos. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. Então não é errado a gente tomar providências, tem que trabalhar, tem que correr atrás do sustento. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa, revelando sua falta de fé no cuidado e no amor paternais de Deus. Aquela ansiedade e preocupação angustiosa. As palavras destes versículos contêm a promessa de Deus a todos os seus filhos nesta era de aflições e incertezas. Deus prometeu tomar as providências para o nosso alimento, vestuário e demais necessidades. Não precisamos preocupar-nos nesse sentido, mas fazer a nossa parte, viver para Deus e deixá-lo reinar em nossa vida, certos de assumir a plena responsabilidade por uma vida totalmente entregue a Ele. O item 3 agora vai falar sobre a terceira parte do homem. O homem é corpo, alma e espírito. Essa parte agora é a parte espiritual. As necessidades espirituais, necessidades materiais foram abordadas na lição, o alimento e a vestimenta. As necessidades emocionais, a abordagem foi feita sobre a gente tomar cuidado com a ansiedade, que é muito prejudicial, né? Aquela ansiedade excessiva. E agora nós vamos ver as necessidades do espírito, as necessidades espirituais do homem. A provisão das necessidades espirituais é o item 3. Necessidade de salvação. Aqui é uma coisa que eu anotei aqui, a respeito das doenças psicossomáticas, né? Às vezes a gente tem tanto problema, tanta aflição, tanta coisa relacionada à parte emocional que essa doença psíquica, né, do psique, da alma, ela vai para o corpo, ela se manifesta no corpo. O corpo, em grego, soma, em grego, é corpo.
Psique, né? Psique em grego é alma. Então, doença psicossomática é aquela doença da alma que manifesta no corpo. Aquela do psicológico, do psique, né? Que manifesta no corpo da pessoa. Aí, às vezes, a pessoa toma remédio, nem funciona, porque o corpo está bem, mas a alma que está fazendo o corpo reagir de uma maneira que sinta dor, sinta alguma dificuldade, uma pressão alta, uma taquicardia, né? Alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes a doença é psicossomática, ela é psicológica e ela se manifesta no corpo. Agora sim, vamos concentrar no item 3. A provisão das necessidades espirituais. 1. Necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito, por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na vida, na cruz do Calvário, providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. João capítulo 3, versículos 16 a 18. Número 2. Necessidade da presença e da direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a Palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e, por isso, nos guia em tudo. Ele preenche a nossa necessidade espiritual. 3. Necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo, a direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito, Salmos 51, versículo 11. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, Atos capítulo 10, 38. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Atos capítulo 1, versículo 8. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Sinopse 3. Como seres tricotômicos, além das necessidades físicas do corpo e emocionais da alma, também temos as carências espirituais do espírito, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor Jesus nos provê. Conclusão. O nosso Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar
um período de plenitude em sua presença. Revisando o conteúdo, primeira pergunta: a que o Senhor Jesus se refere em Mateus capítulo 6, versículo 26? Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Número 2. A quais referências o Senhor Jesus faz em Mateus capítulo 6, versículos 28 e o versículo 30? O Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Número 3. O que a palavra de Deus revela a respeito do que somos? A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. E espírito também, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Número 4. Em que está a solução para a ansiedade? A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, nem mesmo as emocionais. Mateus capítulo 12, versículo 15. Número 5. Qual é a maior necessidade do ser humano? A maior necessidade do ser humano, a maior delas, é a salvação. A salvação é a maior necessidade do ser humano. Por que precisamos de salvação? Porque existe uma condenação. O escritor aos Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se existe tão grande salvação, é porque existe também tão grande condenação. E a condenação é um inferno de fogo, o inferno que será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, conforme está escrito em Apocalipse, o inferno que foi preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos, e porque o inferno não foi preparado para o homem, Jesus veio para nos salvar, para nos dar a oportunidade de termos a salvação eterna, reconhecendo que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Nós somos pecadores e os nossos pecados nos condenam. Os nossos pecados nos separam de Deus, como diz Isaías, no capítulo 59. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele veio para perdoar os nossos pecados. Jesus disse para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. E aqueles homens estavam falando assim: quem no seu coração, só Deus pode perdoar pecado? Quem é ele para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus diz assim: por que arrazoais em vossos corações? Por que vocês estão pensando a respeito disso? Porque qual é mais fácil dizer? Jesus diz: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a este paralítico: toma o teu leito, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Além daquele homem ser curado, ele recebeu o perdão dos pecados. Teve uma cura integral, né? Espiritual e física, conforme nós estamos falando aqui. Ele tinha uma necessidade física, ele era um paralítico, ele tinha uma necessidade física, mas ele tinha uma necessidade espiritual também. Ele recebeu o perdão dos pecados e Jesus o curou. Porque Jesus tem poder para fazer a obra completa. Ele perdoa os nossos pecados. Ele provê para nós a vida eterna, a salvação. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você ainda não recebeu Jesus em sua vida, como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Não brinque com a eternidade. Não deixe para amanhã a decisão mais importante da tua vida, porque essa decisão ela vai definir o teu destino eterno, o céu ou o inferno. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus.
O apóstolo Paulo disse: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora, o dia da salvação é hoje. Amanhã pode não chegar para mim, o amanhã pode não chegar para você. Algum dia da nossa existência, se Jesus não voltar, em algum dia da nossa existência, o amanhã não chegará para nós. Estejamos conscientes da nossa decisão, de que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, de que nossos pecados foram lavados, que nós somos pecadores remidos na presença de Deus e que Jesus nos salvou. Que tenhamos a certeza da salvação em Jesus Cristo. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Glória a Deus. Jesus nos garante a vida eterna. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.